Deus, obrigado porque o Senhor cobriu a vida do Daniel ali, Senhor, e de toda a sua família, dando forças, ó Pai, para os seus filhos, dando força para Thaís ali naquele momento difícil, Senhor. Deus, obrigado, ó Pai, por essa igreja, Senhor, essa igreja amorosa que se levantou em oração, clamando ao Senhor pela vida do Daniel. Senhor, nós temos visto um milagre atrás do outro, Senhor, e até os médicos marcam cirurgia, chega lá, não vai fazer cirurgia, que está havendo mudanças. Jesus, é só o Senhor com o teu braço forte, com a tua mão poderosa, que tem feito essas coisas no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, Deus, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez essa semana na vida do Daniel, em toda a sua família, e mais ainda que o Senhor tem para fazer. Eu creio, Senhor, a tua igreja crê na restauração, na reconstrução de cada osso. Deus, em nome de Jesus, continue operando, ó Deus, continue operando na vida do Daniel, em nome de Jesus, colocando, Senhor, anjos fortes, valentes ao seu redor, cuidando da vida dele, livrando de todo mal, de todo perigo, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelos teus feitos, ó Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Boa noite, gente. Estou muito grato a vocês por ter orado por mim. Muito difícil falar agora, porque estou emocionado, abalado ainda, mas agradeço vocês muito. E aqui, se eu pudesse mostrar as imagens de vocês, para quem não acredita em Deus, sabe o que aconteceu comigo? Pois pode acreditar, porque Deus põe a mão sobre nós, em todo lugar que nós vamos, gente. Vocês tinham que ver as imagens do caminhão para vocês verem que Deus está lá comigo em todo momento. E agradeço muito vocês por ter orado por mim, o pastor, todo mundo aqui. Sou muito grato mesmo, de verdade. Pois cada um pode ter certeza que Deus age na nossa vida a cada momento, a cada segundo. Sem dúvida nenhuma. Obrigado. Vocês são muito preciosos para nós, viu? Amém. Irmãos, o pastor Paulo, vai ministrar a palavra de Deus hoje, nessa noite. E eu estava até falando com o Daniel, que muitas vezes Deus nos livra do perigo. Mas muitas vezes Ele permite que nós entremos na fornalha e lá Ele nos protege. Então muitas vezes a gente vê, tem livramento que a gente nem vê, né? Mas tem livramentos que Deus permite que a gente vá lá e perceba, olha, é Deus mesmo que está conosco, né? O Paulo é o meu cunhado. Já falei com vocês aqui que esse moço me deu a primeira oportunidade de emprego na minha vida, foi dele. Por isso vocês veem que ele é bem mais velho que eu. Mas ele tem sido um conselheiro, irmãos. Um conselheiro, porque ele é presbítero lá na igreja dele. Ele é presbítero há muito tempo. E tem uma grande experiência, uma experiência de vida muito grande. Então ele tem sido meu conselheiro particular, né? Eu acho que é só eu, né? Conselheiro particular. E Deus tem usado muito ele, a minha irmã Amara também nos ajudando aqui na igreja, mas principalmente nos aconselhamentos, porque muitas vezes a gente precisa de um conselho de um amigo, né, nas horas difíceis. Então, e hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus. É engraçado que os irmãos estão sentados tudo lá, a gente aqui não tem goteiro, viu? É tudo sentado ali para lá. Mas nós vamos ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus, e Deus vai usar poderosamente o irmão. Vamos orar, mesmo assentados, pode ficar sentados. Senhor, nós oramos, pedimos que o Senhor possa falar ou continuar falando o nosso coração nessa noite. Recebe os louvores, Senhor, são para o Senhor.
Em nome de Jesus, abençoa também os dízimos e ofertas que foram lançados aqui, porque é tudo do Senhor, tudo aqui é do Senhor, a glória do Senhor, e seja louvado, seja engrandecido, e continua, Senhor, produzindo em nós o caráter de Cristo. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimentei alguns irmãos, mas eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Irmãos, como é maravilhoso poder estar no meio do povo de Deus. Não dá para entender quando dizemos que somos irmãos e nós não temos esse prazer, essa alegria de estarmos juntos. É incompreensível, porque aqui nós somos família do Senhor. Quando nós cantamos aqui sobre paz sobre Israel, quando nós falamos o Israel de Deus, nós nos referimos à igreja. Esse povo escolhido de Deus, que Deus chamou para ser sua nação e seu povo. E Ele quer que de fato tenhamos essa comunhão, que tenhamos prazer de estar na casa do Senhor. Como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não por constrangimento, não por obrigação, mas pela alegria e a satisfação de estarmos juntos em comunhão uns com os outros. A palavra de Deus em João 16:33, Jesus falando aos discípulos disse, neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que maravilha! Nós sabemos que vamos passar por luta. Nosso irmão passou aqui por momentos de tragédia na sua vida. Pelo que eu fiquei sabendo, as pessoas que passavam perto daquele caminhão imaginavam que a pessoa não estaria nem viva mais. E Deus deu o livramento. Deus cuidou dele. É assim que Deus faz com os seus filhos. É assim que Deus faz conosco. Irmãos, Deus é bom. Não é bom simplesmente, é bom também porque cuidou e salvou e guardou a vida do Daniel. Mas Ele é bom o tempo todo. Mesmo nos momentos de lutas, de dificuldades, de adversidade nas nossas vidas, Deus é bom. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto da palavra de Deus que se encontra em Atos capítulo 20, do verso 1 do verso 7 até o verso 12, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Feche os seus olhos. Oh Deus, nós te agradecemos, meu Pai,
porque o Senhor nos permite estar aqui nesta noite, ó Deus, para cultuar o Senhor, ó Deus. Somos indignos, pecadores, ó Deus, mas ainda assim, o Senhor, ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, o Senhor se alegra, ó Deus, com as nossas vidas e com o nosso louvor, meu Pai. Ó Deus, perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, quer seja por pensamento, obra, ó Deus, por negligência, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja nos perdoando. Ó Deus, e fala conosco, ó Deus. Usa-me, ó Deus, como canal do Senhor, ó Deus, para transmitir a Tua palavra e a Tua mensagem nesta noite. Ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, dá a vida à letra morta. Ó Deus, e capacita esse servo do Senhor, ó Deus, com tantas dificuldades. Mas fala conosco, fala com os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Mas eu gostaria de pedir a permissão dos irmãos de ler também esse texto, numa versão da Bíblia que se chama Nova Versão Transformadora, que é uma versão mais atual e contemporânea, que diz o seguinte: a queda de Eutico. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. A sala no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Disse ele: não desesperem, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Queridos, a pandemia foi uma marca negativa, uma marca muito negativa para muitos cristãos. Além da triste perda da vida de alguns irmãos, de alguns queridos irmãos, a igreja tem sofrido demasiadamente com a ausência e o afastamento de muitos outros irmãos que não voltaram, irmãos que se afastaram, irmãos que já não sentem mais esse prazer, essa alegria, essa satisfação de estarmos juntos em comunhão uns com os outros. Na verdade, vivemos hoje um cristianismo de pessoas que querem ser servidas, pessoas que se sentem consumidores e buscam apenas a própria satisfação, cristãos que não se importam mais em estudar a Bíblia, a palavra de Deus, ter uma vida devocional com Deus. E quando falamos em oração, muitas vezes, quando são feitas apenas naqueles momentos da refeição, e às vezes na hora de dormir, e muitas vezes não chega nem no amém, porque caem de sono. A isso chamamos de cristianismo líquido, um cristianismo que é amoldado às formas deste mundo, às maneiras deste mundo, à cultura deste mundo. Ao contrário de um cristianismo sólido, que é um cristianismo fundamentado em Cristo Jesus, na pedra que é Cristo Jesus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesta noite: como é o seu cristianismo? Como você tem vivido o cristianismo? Um cristianismo líquido ou um cristianismo sólido?
A sua busca por Deus tem como base a palavra de Deus, ou simplesmente a do pastor? E se for o pastor da sua igreja, eu ainda quero te parabenizar, mas muitos hoje têm conduzido a sua vida pela pregação de muitos pastores desconhecidos do YouTube, das mídias sociais. Como tem sido o seu cristianismo? Como tem sido a sua busca a Deus? E a sua oração? Você ora somente na igreja? Ou pelo menos tenta tem essa vontade, tem o desejo de ter uma vida de oração na sua casa? Um cristianismo sólido é um cristianismo que é fundamentado nesses pilares da palavra de Deus, é firmado na comunhão, é firmado na oração, é firmado na leitura da palavra de Deus. O que nos faz, de fato, nos diferenciar um cristianismo líquido de um cristianismo sólido são essas virtudes que trazemos nas nossas vidas, são essas qualidades, são esses desejos de nos aprofundar em conhecer a palavra de Deus e buscar a Deus. E de fato são ferramentas necessárias e extremamente indispensáveis, eu quero dizer até vital para as nossas vidas. Sem a oração, sem a leitura da palavra de Deus e sem a comunhão, estamos fadados à morte espiritual. No livro de 2 Reis, no capítulo 5, conta a história de Naamã. Naamã era um homem muito importante. Ele era capitão da guarda do rei da Síria. E esse texto fala que Naamã, ele sofria de uma doença que inclusive o fazia sentir-se repelido pelas pessoas, porque ele era portador de lepra. Naamã, em uma das suas investidas contra o povo de Deus, levou uma menina cativa. E aquela menina, vendo o sofrimento daquele homem, uma menina escrava, ela tinha todas as razões para desejar que Naamã morresse. Mas aquela menina demonstrou ter um cristianismo sólido. Ela vivia num ambiente hostil, mas ali naquele ambiente ela teve a capacidade de demonstrar coragem, demonstrar ousadia, fé, irmãos, e surpreendentemente compaixão por alguém que a escravizava. Essa, na verdade, é a postura de um cristão que sempre está atento, sempre vigilante. Esse cristão, assim como aquela menina, não se distrai nem com a oferta do mundo, nem com as situações pelas quais ele está passando de dificuldade, de hostilidade. Ele não se deixa vencer pelo desânimo, ele não se deixa vencer pela apatia, nem pelo ódio, nem mesmo pelo cansaço físico. No versículo 9 do livro do texto que lemos, diz o seguinte: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo, e foi levantado morto. Nele nós encontramos um jovem que adormeceu, ele cochilou, porque ali estava Paulo pregando longamente, e aquele jovem cai do terceiro andar. Queridos, pode até parecer um incidente isolado isso que aconteceu com Eutico, mas nós podemos tirar dessa narrativa
algumas lições espirituais para as nossas vidas. Essa narrativa nos revela os perigos que nós podemos enfrentar, perigos espirituais, em função do cansaço, das distrações que afetam tanto jovens quanto adultos. Mas nessa narrativa também nós vamos entender e compreender o poder restaurador de Deus. Esse texto que lemos é o texto básico da nossa mensagem nesta noite. E ele diz que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Na verdade, o objetivo dessa mensagem é nos fazer refletir sobre os perigos de cair no sono espiritual. Muitas vezes nós, talvez pelo comodismo, pelas distrações, nós começamos a afastar da comunhão, afastar da leitura da palavra de Deus, e ali nós caímos num desânimo tão profundo, que chega a nos levar a um sono profundo. E esse sono pode muitas vezes ser motivado pelo cansaço físico, mas também pelo cansaço espiritual. Queremos refletir também e reconhecer que os objetivos também é reconhecer que as distrações, elas também podem nos afastar de Deus. E hoje são tantas as distrações que se apresentam diante de nós. São as redes sociais, é o Instagram, são séries de aplicativos, é o celular, o próprio celular, o WhatsApp, enfim, são tantas oportunidades que se apresentam diante de nós para nos distrair da companhia de Deus e nos afastar de Deus. E outro objetivo também dessa mensagem é nos lembrar que Deus pode nos restaurar, independentemente das nossas quedas. Deus pode nos restaurar. Quando abrimos a palavra de Deus e nos debruçamos diante desse texto, precisamos entender aqui o contexto pelo qual essa história se passou. Aquela, na verdade, era a terceira viagem de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo estava ali de passagem por aquela cidade, uma cidade chamada Troade. Nosso querido irmão Paulo sabia que aquela, de fato, seria a última oportunidade dele estar com aqueles irmãos. E talvez por isso, ele se estendeu prolongadamente no seu sermão, na sua mensagem, e foi até a meia-noite. O versículo 7 destaca que Paulo falava de maneira prolongada. Isso na verdade demonstra a urgência em transmitir tudo o que ele queria e podia, porque ele já sabia que no outro dia ele iria embora, e certamente ele não teria uma outra oportunidade de estar ali com aqueles irmãos. Também ali nós podemos observar o ambiente físico e espiritual daquele lugar. Aqui no versículo 8 menciona que havia muitas luzes no cenáculo. Na Nova Versão fala que havia muitas lamparinas. E isso na verdade sugere que aquele ambiente estava muito aquecido, cansativo, lotado pela presença de pessoas e muitas pessoas. Você já sentiu assim no lugar onde tem muita agitação, muita gente, e você às vezes sente cansado, vontade de ir embora, vontade de se afastar daquele ambiente? Talvez esse ambiente tenha contribuído para que Eutico saísse dali, do meio do povo, do meio da congregação, e fosse ali
sentasse naquele peitoril daquela janela. Aquele lugar não era um lugar tão confortável. Isso pode ter contribuído para o cansaço de Eutico. Isso pode ter afetado a disposição de Eutico. Além do calor físico, o texto ainda sugere que era um culto fervoroso, bem agitado. Era uma atmosfera espiritual intensa, com a presença daquele missionário amado que era Paulo. E certamente ele estava mencionando e ministrando um sermão caloroso. Isso também pode ter contribuído para que Eutico se sentisse cansado. As muitas palavras de Paulo. É possível que em meio a um culto fervoroso, um louvor fervoroso como estávamos aqui nesta noite, a gente está completamente desconectado daquele ambiente. E o texto nos sugere isso, que apesar de toda essa situação, desse ambiente, Eutico estava desconectado. Queridos, muitas vezes, mesmo em ambientes espiritualmente calorosos, fervorosos, nós podemos distrair. Nós podemos ser vencidos pelo cansaço. Assim como o calor físico, o cansaço físico afeta o nosso corpo, as pressões da vida, as dificuldades, os problemas, elas também podem afetar e nos esfriar o nosso fervor espiritual. É preciso estar atento, é preciso estar vigilantes, é preciso para não sermos vencidos por esse sono espiritual. Naqueles momentos mais importantes das nossas vidas, às vezes somos assolados pelo cansaço espiritual. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Esse texto, meus amados, nos encoraja a mantermos a perseverança, sermos perseverantes nos momentos de dificuldades, de lutas, de desafios em nossas vidas. Mesmo quando estivermos cansados, fisicamente, emocionalmente cansados, quando o cansaço emocional e físico tenta nos abater, tentando nos impedir de colher o melhor de Deus para as nossas vidas, precisamos estar atentos. Eutico, um jovem distraído. Versículo 9, fala que, versículo 9, passou a folha aqui, fala, um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, um jovem distraído. Interessante que Eutico, no grego significa afortunado, abençoado, sortudo. No entanto, a sorte de Eutico aqui parecia ter falhado. Não fazia, a situação de Eutico aqui não fazia jus ao seu nome. Ele estava sentado numa posição física e espiritualmente vulnerável. A escolha de Eutico em procurar a janela pode ter sido um reflexo da sua atitude espiritual. Eutico, na verdade, estava presente no corpo, mas completamente alienado, à parte da comunhão, da comunidade. Eutico não estava nem um pouco comprometido com a mensagem que Paulo estava pregando. Muitas vezes, meus queridos, como cristãos, nós podemos também estar sentados na janela da fé.
É possível estar fisicamente presentes no culto, mas emocional ou espiritualmente a gente pode estar distante, distraídos, preocupados com os afazeres, com os boletos, com a escola, com o trabalho. Situações profundamente legítimas, mas que não deve tirar o nosso foco da presença de Deus e da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja. Ou simplesmente podemos estar desinteressados. Meus queridos, nós podemos dizer que a janela aqui pode simbolizar a periferia, o limite da fé. Essa é uma postura muito perigosa. E aqui nós vimos no texto que qualquer distração, assim como aconteceu com Eutico, pode acontecer conosco, qualquer distração pode nos levar à queda. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, disse que o cristão não deve viver à beira do precipício, mas sim no centro da graça de Deus. Ele nos lembra que devemos buscar um envolvimento pleno com Deus e não ficar nos limites onde o perigo de cair é iminente. É quase que certo. A parte B do versículo 9 fala que Eutico caiu num sono profundo. Um sono profundo. Eutico adormeceu profundamente. Isso quer dizer que ele teve um sono profundo e total, ao ponto de cair daquela janela. Ele não estava interagindo, ele estava completamente alheio às pessoas ao seu redor. Ele não estava inserido na comunhão. Como nós dissemos aqui, essa situação pode refletir um cansaço físico, mas de fato escancara o cansaço espiritual. Eu digo, irmãos, que infelizmente isso pode acontecer conosco, uma vez vencido pelo cansaço da vida, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas decepções, muitas vezes. Quem já não se sentiu desanimado porque se decepcionou, ou teve uma certa discussão ou alguma situação difícil com o irmão e pensou assim: olha, eu vou me afastar, eu não vou naquela igreja mais, eu não quero saber mais do fulano, eu não quero saber mais do irmão. Muitas vezes as situações difíceis nos levam a um cansaço físico, que nos leva a um cansaço espiritual, que nos leva ao sono espiritual, que nos coloca na periferia da fé, e aí nós caímos. O sono de Eutico alerta para nós, é um alerta para as nossas vidas, é um alerta para a juventude, que frequentemente é vencida pelas distrações do mundo. Eu digo que os jovens são os mais provados, porque são muitas as distrações e atrações que os impele, os convide e os convida para sair do meio, para viverem na periferia. Mas não só para eles, para os adultos, que podem ser vencidos pelo cansaço da vida, pelo avançar da idade, ou pelo excesso de tarefas e atribuições que muitas vezes nos sobrecarregam e que vão tomando conta do nosso tempo com Deus e vai cada dia mais nos afastando de Deus, nos levando a um sono espiritual. Priorizamos coisas erradas.
devemos priorizar primeiro o nosso tempo com Deus. O sono espiritual também pode nos atingir nos momentos de negligência, quando deixamos de orar, quando deixamos de ler a palavra de Deus, quando nos ocupamos demasiadamente com as coisas do mundo. Aí você diz: mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a minha família, e nos esquecemos de quem é Deus, é quem nos sustenta. Foi Deus é quem livrou Daniel. Foi Deus que livrou Daniel. Capítulo 20, verso 9, parte B, fala que exatamente sobre a queda de Eutico. Foi uma queda física, que era um reflexo da queda espiritual. Eutico caiu do 3º andar e foi levantado morto. Essa queda, na verdade, ilustra a gravidade de uma vida afastada de Deus, apartada da igreja, e nos leva a entender que é uma queda espiritual. A janela, meus amados, é um lugar vulnerável, um lugar de vulnerabilidade. E quando nós estamos nessa janela, o acontecimento é catastrófico. Ela nos leva à morte, e foi isso que aconteceu com Eutico. Da mesma forma, quando adormecemos espiritualmente, corremos o risco de cair em pecados que nos afastam da presença de Deus. Precisamos vigiar e estar atentos. Muitas vezes nossa queda espiritual, ela não acontece repentinamente, mas é um acúmulo de muitas negligências que somamos. Assim como Eutico caiu, porque estava na janela, nós também podemos cair espiritualmente quando a gente se coloca em situações de risco. Por isso é necessário vigiar, porque às vezes permitimos que o sono da apatia, o sono da indiferença, tome conta das nossas vidas, e já não nos importamos mais com o pecado. A palavra de Deus nos adverte: portanto, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse texto, meus amados, nos alerta sobre a necessidade de estarmos sempre vigilantes, para que a gente não venha cair, mesmo quando a gente acha que a gente está firme. Aliás, este é o grande perigo. Quando a gente acha que nós somos o cara, que nós somos inatingíveis, é aí que o nosso inimigo procura o nosso ponto mais fraco. É nesse momento. Por isso que a palavra de Deus fala: aquele que pensa que está de pé. Eu gostaria de falar também sobre os perigos dessas distrações. E ainda falando sobre a queda, eu quero falar que essas distrações podem nos levar a essa queda. Eutico estava em uma posição onde era facilmente vencido pela distração e pelo cansaço. Presta atenção: se você ficar aí na porta, tudo que acontece lá fora, você vai te distrair, vai tirar sua atenção, ou você vai ficar cansado. Muitas informações podem te levar ao cansaço. A queda de Eutico é uma lembrança de que muitas vezes caímos espiritualmente, sofrendo essa queda, porque a gente mesmo se coloca em situações de vulnerabilidade, e naquele momento ali nós permitimos que as distrações nos levem a essa queda. Meus amados, negligenciar a leitura da palavra de Deus, negligenciar a oração, o tempo de comunhão com os irmãos, nos coloca nessa janela da distração. Eu queria que você pensasse neste momento,
numa vela acesa, que aos poucos começa a perder a sua força, porque a cera está acabando, o pavio está diminuindo, e a sua chama fica mais difícil para ser sustentada. Assim é a nossa vida espiritual. Dessa forma é a nossa vida espiritual. Quando a gente negligencia os meios da graça de Deus, que o Senhor nos dá, quando a gente eventualmente negligencia essas bênçãos de Deus, a chama vai se apagando, a chama vai se diminuindo. Aí sim, aí vem a queda. Não acontece repentinamente, irmãos. É um processo. É um processo. Foi isso que aconteceu com Eutico. Certamente estava no primeiro banco. Depois ele foi para o último banco. Depois ele foi para a janela. Isso pode acontecer conosco. Deixamos de ler a Bíblia hoje. Amanhã deixamos de orar. Depois deixamos de ir à igreja. Deixamos de ter comunhão com os irmãos. Aí caímos. Aí caímos. Do versículo 10 ao versículo 12 fala de algo tremendo. Fala da restauração de Eutico. E aqui nós vimos nesses versículos que Paulo foi o agente da graça de Deus. Estou olhando o tempo ali para não passar. Quando Paulo tomou conhecimento da queda daquele rapaz, daquele jovem, ele não titubeou, ele não hesitou, ele desceu, correu, se lançou sobre aquele jovem, abraçou aquele jovem e ele ressuscitou aquele jovem. O que Paulo fez, na verdade, é a representação clara e cristalina da graça de Deus. Este Deus, meus amados, que está sempre pronto para nos levantar, para nos erguer. E não importa o quão profundo tenha sido o nosso fracasso. Assim como Paulo abraçou aquele jovem e trouxe aquele jovem à vida, Deus está sempre disposto a nos restaurar, a nos dar vida, independentemente das nossas quedas. Esse é o Deus gracioso. Esta é a graça de Deus manifesta. Ele se manifesta não porque nós merecemos, mas porque Ele quer nos abençoar. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Assim como Paulo não hesitou em socorrer aquele jovem, Jesus está sempre pronto para nos resgatar quando caímos. Meu irmão, Jesus está sempre pronto a nos resgatar como caímos. Amém? Esse é o nosso Deus. Nós precisamos confiar nessa capacidade de Deus, essa capacidade de restaurar até aqueles que já morreram espiritualmente. A palavra de Deus diz que por 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O que esse versículo enfatiza é que, embora a gente caia, a gente possa cair, pela graça de Deus, nós podemos ser levantados. Nós também vimos aqui o papel da igreja na restauração daquele jovem. Além de Paulo, a igreja teve um papel fundamental para aquele jovem viesse novamente à comunhão da igreja. Na Nova Versão Transformadora diz que então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos. Após a ressurreição de Eutico, a comunidade voltou, a comunidade subiu, a comunidade partiu o pão e continuou a ouvir atentamente a pregação de Paulo. Esse é o papel da igreja na restauração daqueles que caem. Quando o irmão ou irmã cai espiritualmente, é nosso papel, é nosso papel cristão, é nosso papel de irmãos,
oferecer apoio, amor, compaixão, assim como Paulo fez com aquele jovem. Assim como Paulo fez com aquele jovem. Nós precisamos ir, irmãos, em direção àqueles que estão caídos, estendendo-lhes a mão amiga, a mão de compaixão. A queda de um membro da igreja, meus queridos, jamais deve ser motivo de julgamento, jamais, mas de compaixão, de cuidado e de amor. A igreja é chamada casa de misericórdia. A igreja é um lugar de cura, onde aqueles que caíram possam encontrar restauração, possam ser renovados, possam ser restaurados, assim como Paulo fez com aquele jovem. Ele restaurou a vida daquele jovem. Nós também temos o dever de nos comprometer a restaurar os nossos irmãos e irmãs na fé. Não podemos ser como o exército de Branca Leone, deixando os feridos para trás. Precisamos de resgate a esses feridos. A história de Eutico é muito mais do que um simples relato de um jovem distraído, que adormeceu e caiu. Essa é a história que nos lembra dos perigos do sono espiritual, nos lembra do cansaço que nos afeta tanto quanto afetou aquele jovem, que afeta tanto quanto afeta os jovens e adultos da nossa igreja. Mas ela também nos alerta da necessidade constante de vigiarmos em nossa caminhada cristã, na nossa busca a Deus, no nosso envolvimento com a obra do Senhor. Aquele jovem adormeceu fisicamente, e por esse motivo ele caiu daquela janela. Mas essa queda tem uma simbologia muito grande. Ela simboliza uma queda espiritual que todos nós estamos sujeitos a experimentar quando a gente se afasta da presença de Deus, quando a gente se afasta da palavra de Deus, quando a gente permite que as distrações da vida nos vençam, nos enfraqueçam. Mas nós precisamos entender que a maravilhosa graça de Deus, ilustrada aqui também através da ação de Paulo, restaura, como restaurou aquele jovem, restaura nossas vidas, e nos mostra que mesmo após uma grande queda, sempre há esperança de restauração. Assim como Eutico foi trazido de volta à vida, podemos ser ressuscitados espiritualmente quando a gente cai. A chave, entenda a chave. A chave é confiar na graça, na misericórdia de Deus e na sua capacidade de nos levantar. Irmãos, não é pela nossa capacidade, porque somos fracos, mas é confiar que Deus é tão gracioso e misericordioso que Ele nos toma pelas mãos. E como igreja, nós devemos estar sempre prontos para ajudar aqueles irmãos que estão espiritualmente enfraquecidos, oferecendo-lhes apoio, oferecendo-lhes restauração. Queridos, já partindo para o final dessa mensagem, eu quero que essa mensagem, que a gente possa aprender com essa mensagem, com essa história, a importância de estarmos sempre atentos, sempre envolvidos na vida espiritual, que a gente possa evitar as distrações que tanto nos afastam de Deus. E se por acaso, e se porventura cairmos, que a gente possa lembrar que a graça de Deus, ela é poderosa para nos levantar, ela renova as nossas forças e restaura a nossa fé. Que essa mensagem, meu querido irmão, nos desafia a manter o foco em Cristo, olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé,
a vigiar contra o sono espiritual, a confiar que em qualquer queda Deus está sempre pronto para nos levantar, e que essa graça e que essa paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a vida da sua família, hoje e sempre, e que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus, irmãos. Eu queria que o Paulo orasse pela igreja. Eu queria que vocês viessem, vem todo mundo aqui para frente. Irmãos, não era nem para ele estar aqui hoje, né? Ele ia ficar em Belo Horizonte, tranquilo. Pode vir para cá. Vem todo mundo, gente, independente de ser os visitantes também. Vem cá, nós vamos fazer uma oração por vocês. Irmãos, falando em distração, enquanto eu estava aqui, o meu celular estava tocando. E muitas vezes, irmãos, essa mensagem é para hoje, entendeu? A gente não ia, na verdade eu que ia pregar, o Paulo nem ia vir hoje, mas de repente aconteceu uma situação, essa noite ele foi incomodado a estar aqui, e ele está aqui hoje, e essa mensagem é para nós e para muitas pessoas que não vieram. Nós estamos gravando, e vai ser o momento da gente de orar, entregar para o Senhor nossas vidas. Quero pedir a Thaisa, me perdoa, porque eu ia resumir, aí depois falei assim, não podia deixar só o Daniel falar e tal. Numa outra hora eu vou te deixar você dar o testemunho completo, porque a história é longa, mas é cheia de... Edifica a gente, tá? Me perdoa por eu ter falado, eu não vou deixar a Thaisa falar, mas não tem nada contra a sua pessoa, não. É só porque eu queria andar mais rápido, mas é importante, viu? Uma outra hora nós vamos falar. Na verdade, esse é um testemunho do poder de Deus, né? E com certeza edifica muitas pessoas, né? E a gente sempre tem que testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Amém. Irmãos, e esta mensagem, quando eu preguei a primeira vez, ela trouxe muita inquietação para o meu coração, porque quando Deus fala primeiro com quem está pregando. E muitas vezes nós nos distraímos com tantas coisas que vai nos afastando de Deus e vai minando a nossa fé. E às vezes é necessário a gente voltar para o Senhor, e isso se dar através da nossa vida devocional com Deus. Todo dia nós precisamos ter um momento com Deus. Marido e mulher, família, nós precisamos estar buscando a Deus. E nós, como homens, temos uma responsabilidade muito grande de conduzir isso no nosso lar. Então eu queria desafiar cada marido que está aqui, ou aqueles que vão assistir este vídeo depois, a investir na sua família, investir na sua vida espiritual e na vida espiritual da sua família, para evitar que tenha um sono espiritual e que chegue a situação de queda, né? Mas vamos orar neste momento. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, meu Pai, te engrandecemos, agradecendo ao Senhor, Deus, pela tua palavra, Deus, foi ministrada aos nossos corações. Amém, Pai. Deus, a tua palavra é viva, ó Pai, ela produz fruto em nossas vidas, ó Pai. Amém. Que de fato, Deus, ela possa ter entrado nos corações nesta noite. Amém. Ó Deus, e venha produzir fruto, encontrar guarida em cada coração. Ó Deus, e que a partir de hoje, Deus, sejamos transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, e que possamos ter uma nova postura diante do Senhor. Amém. Uma postura de servos fiéis, que servos, ó Deus, que amam buscar ao Senhor e querem ter o Senhor, meu Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, desperta-nos cada dia mais e mais a buscar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. Amém. Que o Senhor seja primeiro em nós, ó Pai. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai. Sabemos que todas as coisas nos são acrescentadas. Amém. Ó Pai, e Jesus falou isso aos discípulos, ó Deus, que estavam preocupados com o que de comer. Ó Deus, e sabemos que era o básico necessário, mas ainda assim o Senhor Jesus nos alertou que todas essas coisas o Senhor acrescentaria nas nossas vidas. É verdade. Dá-nos, ó Deus, a tranquilidade e a certeza e a convicção de saber que é o Senhor é quem supre todas as nossas necessidades. Amém. Pai, te agradecemos pela vida do Daniel, da sua esposa. Sim, Deus, pelo milagre do Senhor na vida dele, ó Pai. Amém. Sabemos que o Senhor, ó Deus, tem algo tremendo e poderoso Amém, na vida desse Senhor. homem. Por isso, ó Pai, o Senhor protegeu ele da morte, meu Pai.
O Senhor livrou ele da morte, ó Pai, agora em nome de Jesus, ó Pai, que de fato, ó Deus, ele entenda o chamado do Senhor, ó Deus, e faça a vontade do Senhor na vida dele. Abençoa o seu lar, a sua casa, os seus filhos, meu Pai, que sejam Deus, filhos abençoados do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos por esta igreja, pedindo ao Senhor, o Senhor esteja enviando pessoas para esta igreja, que pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus, para que esta igreja seja repleta de verdadeiros missionários, ó Deus, que alcance para Alpeba, para o Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa o Wesley, a Cláudia, toma os teus servos nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, renova as suas forças, revigora, Pai, as suas forças, meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Amém, irmãos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Santo Espírito sejam com todos vocês, todos que amam o Senhor Jesus e aguardam a sua gloriosa vinda hoje para todos sempre. Amém, irmãos? Amém.